No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu fiz para chegar aqui nos Estados Unidos e dar todas as dicas que um dia eu queria para mim poder chegar aqui e poder realizar um sonho. E isso tudo, galera, veio de um comentário que se chama Birzin, acho que é Birzin, não sei se é ele ou ela, mas diz: você poderia fazer um vídeo mostrando como você fez para ir aos Estados Unidos e como você aprendeu inglês? Então, se você também tem alguma dúvida, alguma coisa assim, deixa aqui nos comentários para mim poder saber e fazer mais vídeos assim. Aí por a internet aí você vai ver muita desinformações, muita mentira. E eu quero mostrar para vocês tudo que eu um dia gostaria de saber quando estava aí no Brasil. O vídeo vai ser basicamente assim, eu mostrando a rua para vocês, olha que casas bonitinhas e tudo mais. E vai ser essa troca de ideia entre amigos, né? Entre eu e você que está aí do outro lado. Vamos começar do começo. Meu nome é Davi Santana, eu vim de uma cidade lá do Brasil que se chama Santos, uma cidade pequena, litoral de São Paulo, para quem não conhece. Se você estiver de Santos aí, dá um alô aqui, tenho muita saudade da minha cidade. Eu sou brasileiro e decidi vir para os Estados Unidos. No começo eu não tinha um sonho, a pretensão de vir para um outro país e viver. Mas eu tinha muita curiosidade, sempre, desde pequenininho assim, eu ouvia as pessoas falar inglês, eu falava, que legal, que massa. Via os filmes, aqueles ônibus escolares, a cultura em geral, acho que como todo mundo vê nos filmes, tem muita vontade de conhecer os Estados Unidos, né? Então, nesse tempo, eu trabalhava numa empresa e muitas pessoas nesse tempo estavam indo aos Estados Unidos. E eu falava, caramba, quando vai chegar o meu tempo de poder ir? Porque eu sempre olhava e falava, não, é para rico. Porque os meus amigos no tempo, né, quando eu via que ia aos Estados Unidos, não eram rico, mas tinham uma condição muito, mas muito melhor que a minha. Se eles com essa condição, tipo assim, vai uma vez ao ano, eu falei, imagina eu vou demorar muito. E às vezes fala, pô, junta um dinheiro, mas às vezes passa muitas coisas, tipo assim, o pneu da moto furou, o pneu do carro furou, tem que pagar ônibus, remédio pro meu filho, remédio pra minha mãe, remédio pra minha avó. E você acaba não conseguindo juntar nada de dinheiro e você acaba ficando apenas com um sonho. Então, a partir desse momento eu falei, mano, eu vou ter que fazer diferente. Se com esse salário que eu tô não tá dando, eu vou ter que começar a fazer outras coisas. Então, como que foi a solução para mim poder fazer essa viagem para os Estados Unidos? Como eu trabalhava no escritório, eu fazia sanduíche, galera. Eu fazia sanduíche na hora do meu almoço, ia na minha casa rápido, voltava com o sanduíche rapidinho, porque eu tinha 2 horas de almoço, fazia o sanduíche para ficar fresco, com suco, batia ali no momento, e depois da hora do almoço, tem o café da tarde, né, brasileiro, e todo mundo queria. Então, nesse tempo, quando todo mundo, eu quero, e vendia a R$8 o combo, né, o sanduíche, e falava, não, tu pode me pagar mês que vem, não precisa me pagar agora. Então, todo mundo, ok. Então, eu consegui fazer uma boa grana para mim começar a pensar no valor da passagem. Mas não era só o valor da passagem, porque eu era tão ingênuo, galera, eu não sabia que precisava de visto. Comecei a pesquisar e tudo mais, e eu pensava que o visto era fácil, é como se fosse ir no banco. Assim, me dá o visto aí que eu preciso para os Estados Unidos. Não, agora vocês, né, se vocês não sabem, como eu não sabia, sim, precisa de visto para chegar aqui nos Estados Unidos. E você precisa pagar, e nesse tempo eu precisei pagar. E cobrava em dólar. E falei com a pessoa falou, eu faço para você, Davi, porque é tudo em inglês, mas te cobro R$800. Eu falei, o quê? Mas isso sem a passagem, sem nada, só para a pessoa começar a fazer o visto. Eu falei, caramba, o que eu vou fazer nesse momento? Eu falei, ok. Eu falei, não dá. E ele falou, Davi, com o salário que você ganha hoje e tudo mais, é impossível, você não vai conseguir. E me desanimou esse dia, porque eu já estava juntando dinheiro, vocês lembram? E de repente eu estava vendo um vídeo, de 2 pessoas assim que estavam querendo fazer um cruzeiro para os Estados Unidos e tudo mais, e eles preencheram sozinho. Eles, não, preenchemos sozinhos, fomos aprovados. Eu falei, caramba, e dá para preencher sozinho, não é tudo em inglês? E nesse tempo eu falei, ok.
Comecei a procurar, encontrei um vídeo de 1 hora, galera, de 1 hora de vídeo ensinando como preencher o visto de turista passo a passo. E comecei ali a preencher e tudo mais, e pronto. E nesse meio tempo, porque como eu já tinha juntado dinheiro por 1 ano, né, vendendo os sanduíches e tudo mais, comecei a fazer esse processo do visto. Consegui tirar o passaporte, porque eu nunca tinha tirado o passaporte, mas eu já tinha considerado esse dinheiro. Então, quando eu apliquei para o passaporte em 2017, foi bem rápido, assim na internet, eu fiz o cadastro assim, e fui lá, fiz as impressões digitais e demorou como uma semana. Uma semana, bem rápido. Eu falei, ok, super feliz eu tava. E logo depois foi a parte do visto. Fiz o visto assim em 2 dias, porque eu lembro que dava para salvar. E como na minha casa não tinha computador, eu tive que usar o computador do trabalho. Então, às vezes eu fingia que estava trabalhando para poder estar fazendo esse visto. E consegui agendar a entrevista, né? Consegui agendar as coisas. E ficou como 1 mês, as impressões digitais ficou para 1 mês, e a entrevista ficou no dia seguinte. Então tudo demorou 1 mês. E nesse 1 mês, galera, eu estava muito ansioso e não sabia o quão difícil era para tirar esse visto. E comecei a ver vídeos e todo mundo, fui negado. Eu falei, e se ser negado, vai ter que pagar outra vez? Né? O visto você paga. Então eu paguei, foi no tempo, não me lembro se foi $120, 200, mas eu paguei algo assim, entre 120 a $200 na época. E quando chegou o momento das impressões digitais, foi marcado para uma quinta-feira e a entrevista para a sexta. E as impressões digitais, eu tinha uma moto, uma Bis, para quem conhece aí no Brasil, de Santos a São Paulo, tem uma serra, e a Bis, ó, berrando. Subimos, legal. Chegamos lá, fizemos as impressões digitais rápido, sem nenhuma complicação, foi bem rápido. E logo depois, no outro dia, foi a entrevista. E conseguimos passar na entrevista de turista, bem fácil. A senhora só perguntou uma pergunta para mim, uma pergunta para minha ex-esposa, porque eu era casado nesse tempo, né, com essa minha ex-esposa. Fez uma pergunta para ela, acho que o que a mãe dela fazia, trabalhava, e fez uma pergunta para mim, o que eu fazia no trabalho. E foi fácil, eu falei, são perguntas que eu sei. Eu respondi, ela respondeu, e ok. E fez mais pergunta, não me lembro quais perguntas. E no final de tudo, fomos aprovados. Então, nesse tempo, visto aprovado, tudo ok. Nunca tinha andado de avião, já consegui comprar as passagens, porque eu já tinha o valor juntado lá de vender os sanduíches. Então, o que fica de lição dessa parte do visto, galera, não dependam de ninguém. Não precisa, eu pago uma empresa para que essa empresa faça para mim e tudo mais. Não precisa pagar a empresa, porque são as suas informações. Quem sabe das suas informações mais que você mesmo, só você mesmo. Não é uma prova de inglês como, verbo to be. Não. É as suas informações, o que você faz, o que você trabalha, sua mãe, seu pai, nada mais. Aonde você vai ver nos Estados Unidos, não tem nada mais que isso. Então, você consegue, tem muitos vídeos aí na internet mostrando passo a passo como você preencher o visto de turista. E quando você preencher o visto de turista, galera, é o seguinte, imprime a folha que o site vai te dar, que você preencheu, para você saber o que você colocou ali. Porque não adianta você pegar e colocar, eu moro em São Paulo, e de repente, se você colocou que mora em São Paulo na folha, no dia da entrevista você falar que mora no Rio de Janeiro, aí não adianta, né? Falar exatamente o que está no papel. Isso é o erro de muitas pessoas que começam a fazer o visto de turista. E galera, primeiramente eu tinha a vontade de conhecer a Disney, mas nesse tempo a passagem ficou muito cara. E eu falei, caramba, para onde eu vou? Agora eu tenho que ir para os Estados Unidos, para algum lugar eu tenho que ir. Vi um lugar mais barato, galera. E sabe para onde eu estava indo? Para Boston. Eu falei, o que tem lá? Não sei. Só sei que as pessoas falam inglês, só sei que lá eu quero ver como que é. Então, peguei a passagem para 15 dias. Eu falei, 15 dias de férias dá e eu não vou precisar gastar tantos dólares e volto de boa depois pro Brasil. Quando cheguei em Boston, me lembro que era outubro, um frio, galera. Assim que aterrissei, eu vi a bandeirona,
tem até a bandeira ali, pra vocês não verem. Todo lugar dos Estados Unidos tem bandeira. E todo lugar tem bandeira, e tinha uma bandeira enorme. E a primeira coisa que eu nunca mais esqueço, o cheiro. Cheiro dos Estados Unidos tem cheiro dos Estados Unidos. Não sei se você que tá vendo esse vídeo vive aqui nos Estados Unidos, você pode confirmar. Quando chega, é um cheiro diferente que não tem no Brasil. Não sei se é o carpete, mas essa foi uma das primeiras impressões. E o frio, logo quando você sai do avião, em Boston, como é um frio enorme. Então, pra mim, foi tudo muito mágico. Eu falei, caramba, consegui. E do avião, eu me lembro que quando eu tava aqui, eu nunca tinha andado de avião, galera. Eu me lembro olhando assim pra baixo e tinha um campo de beisebol, assim, bem marcadinho, porque a gente tava quase aterrissando. Incrível, nunca mais esqueço essa sensação. Sou muito grato por isso. É as dificuldades, galera. A dificuldade, quando eu cheguei aqui, definitivamente, o inglês. Uma coisa é você falar o inglês, cara, mas às vezes você sabe falar, mas quando te perguntam, tu fala, não, é só... É muitas vezes, por exemplo, quando você vai pedir um café, né? Você vai pedir um café assim, ah, me dá um café. Aí eles falam, ah, com gelo, sem açúcar, com adoçante. E tu, puta, só queria um café. Então acaba tendo esse tipo de pergunta que você às vezes não sabe responder. Um tempo, galera, eu decidi ficar um pouco mais de 15 dias nos Estados Unidos. Porque eu conheci outras pessoas, conheci brasileiros. E é uma história muito longa que, se vocês quiserem, eu posso contar ela muito completa para vocês. Mas eu não quero cansar muito vocês, mas deixa aqui no comentário se vocês gostam de vídeo muito mais longo, assim, muito mais explicativo. Então eu decidi mudar para o visto de estudante e decidi ficar mais. Então uma das dificuldades foram a solidão, porque eu me sentia sozinho, né? Eu tinha me separado e foi uma coisa louca que eu falei, caramba, mano, sim, tudo bem, eu tô aqui nos Estados Unidos, mas não tô aproveitando, me sentia sozinho, me sentia triste. Venho falar pra você que às vezes você possa estar passando por uma separação, passando por uma adaptação com seu marido, com a sua esposa. Galera, não venha ou não vá para outro país, aonde seja, qualquer cidade, até do Brasil mesmo, falar, ah, não, ó, vamos mudar de estado, vamos mudar de país, porque assim a gente vai ficar bem. Não fica, galera. Porque o lugar não te traz a felicidade. Pode ser Estados Unidos, pode ser um lugar que seja. Não vai te trazer felicidade, galera. E o que vai te trazer felicidade é você estar feliz com você mesmo. Você leva a felicidade para onde quer que você esteja. Quando eu mudei para o visto de estudante, galera, eu me sentia muito sozinho e tudo mais. E o visto de estudante foi aprovado. E hoje eu já tenho o meu green card, porque já mudei para um visto de trabalho. Aí agora já estou chegando quase na minha cidadania americana. E tenho uma esposa mexicana. Tenho um filho que é metade mexicano, que nasceu aqui americano, mas é metade mexicano por ela e é metade brasileiro por mim. Então tenho uma família muito feliz. E a vida que eu tinha antes, eu pensava, caramba, a vida que hoje Deus me deu é muito, mas muito melhor do que eu tinha antes. Então os planos de Deus sempre vai ser muito maiores que os seus. Se vocês quiserem saber como que eu fiz para mudar de estudante para Green Card e agora chegando na cidadania, eu vou falar eu posso fazer um vídeo também para vocês. E falando sobre o inglês, galera, eu posso fazer um vídeo separado, porque eu acho que esse vídeo já ficou um pouco longo, mas é o que eu quero dizer para vocês. Eu quero que você escute, que você aí que está do outro lado, não desista dos seus sonhos. Sei que todo mundo fala isso, galera, mas se você mantiver, eu sei que às vezes não dá para juntar dinheiro, eu sei que às vezes é difícil, eu sei que às vezes você quer comer alguma coisa diferente e acaba gastando, mas, sabe, tenta procurar um outro emprego, tenta vender alguma coisa na rua, tenta usar a internet, e eu sei que você vai conseguir. Porque se eu, que não tinha condição nenhuma, consegui e estou aqui legalmente, tudo certinho, eu tenho certeza que você também vai conseguir.